Boa noite. A gente está continuando então com as aulas de direito administrativo e agora hoje a gente vai falar sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Essa vai ser a última aula de direito administrativo que provavelmente vocês vão ter antes da prova da primeira fase e depois disso, como não cai administrativo nas outras fases, é provável que vocês não tenham mais aula. Pelo menos não por enquanto ou não nesse módulo, já que depender do desempenho, de como as coisas andarem, o curso vai mudar de formato, deve mudar de formato para abarcar um curso específico para a segunda fase, a depender de como as coisas acontecerem. Então, pelo menos por enquanto, eu acho que não vai ter... Eu não vou dar mais aula para vocês além dessa de hoje, e por isso que hoje eu resolvi fazer duas coisas. Primeiro é falar sobre a responsabilidade extracontratual do Estado, porque esse é um tema bastante relevante, é um tema que de algum modo é muito recorrente no trabalho diário do defensor público, principalmente na questão quem atua na fazenda, mas também quem atua no criminal, também quem nos núcleos, principalmente na atuação dos núcleos. Então é um tema bastante caro para a defensoria pública. E depois a gente vai resolver as questões do último concurso. Eu acho que isso é interessante para fazer uma revisão e dar um panorama geral de como foi a outra prova, inclusive de tributário, inclusive porque o examinador é o mesmo, então a gente já consegue também entender um pouco melhor qual é o formato das questões, como ela foi formulada, tudo o que aconteceu. Então a gente vai, na segunda etapa hoje, responder as questões do último concurso. Certo? Bom, acredito que vocês sejam bastante cansados já, esse momento do preparo é bastante cansativo, eu vou tentar não ser tão cansativo, vou tentar não falar tão rápido, que não é uma questão fácil para mim, mas vamos embora. Bom, a primeira coisa então, a gente vai falar sobre a responsabilidade extracontratual do Estado, e aqui, primeiro começando ela não exige um contrato, ela é extracontratual. Significa que é a responsabilidade quando não existe um contrato. Se ela existir um contrato, é o contrato administrativo, que a gente falou na outra aula, e lá no contrato administrativo está regulando como são feitas ou em qual medida haverá responsabilização ou será dada a responsabilidade. Aqui a responsabilidade depende do contrato e pode tanto vir como de atividade lícita como atividade ilícita. Aqui é importante, né? Às vezes pode haver responsabilidade extracontratual do Estado, mesmo quando a atuação é lícita, se causar dano. Então, às vezes é uma atuação ilícita que causa dano, havendo dano, tem a haver indenização, mesmo que haja possibilidade de licitude da conduta. A responsabilidade resulta de atos ou omissões praticados pelo poder público, e aqui é importante a teoria do órgão, de que os atos dos prepostos se responsabilizam o ente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, então, que toda vez que alguém está atuando em nome do Estado, a responsabilidade é do Estado. Até porque o Estado não tem como uma personalidade física, ele não age efetivamente, ele age por meio de preposto, ele age por meio de servidor, ele age por meio de agente. Então toda vez que alguém faz alguma coisa quando está atuando em nome do Estado, é responsável por isso. Existe uma distinção entre responsabilidade por ato e responsabilidade por omissão, que a gente vai ver com mais cuidado um pouco mais para frente, mas é importante deixar claro que elas são diferentes uma das outras. Então, reflexos aqui. Os reflexos desses aspectos da responsabilidade extracontratual. Características do dano. Então, para que haja responsabilidade, tem que haver um dano. A gente precisa falar um pouco sobre a responsabilidade civil como um todo, para falar sobre a responsabilidade extracontratual. Vocês já viram responsabilidade civil em direito civil, e aí viram também que existe responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, os requisitos para a responsabilidade civil, no aspecto de que tem que haver ato doloso ou culposo, tem que haver dano, tem que haver nexo de causalidade, que é a relação lógica entre conduta e resultado. Isso tudo também existe para a responsabilidade, isso tudo é válido também para a responsabilidade do Estado. A gente vai ver na hora de falar sobre o histórico da responsabilidade civil do Estado, que essa vem se construindo para chegar num ponto em que ela é tida como uma pessoa jurídica, e em razão de ser pessoa jurídica, ela é responsabilizada tal como. Então, se traduz com algumas modificações a ideia de responsabilidade civil para o Estado, que normalmente o que seria do mesmo molde que seria da responsabilidade civil mesmo. Então aqui a gente tem que analisar um pouco o dano. Já que a gente vai analisar e a responsabilidade hoje do Estado é objetiva, a gente tem que analisar o dano e a questão do nexo de causalidade e a possibilidade aqui de exclusente de responsabilidade quando ela ocorrer.
Então o dano tem que ser certo. É um dano real já configurado. Não tem responsabilidade se for uma ameaça de dano. Ele pode ser certo, ele pode ser especial, que é o específico, individualizado, que contrapõe o dano geral, que atinge toda a comunidade. Então eu não consigo entrar com uma ação de indenização por falta de saneamento, mas sim pela doença, por doença que dela decorra. Então o dano tem que ser um dano específico. Eu não posso falar, olha, eu vou entrar com ação contra a polícia porque a polícia comete atos de violação. Não, eu vou entrar por conta daquele ato de violação específico, daquela conduta específica. Essa questão aqui do saneamento, exemplo do saneamento. Eu não entro por falta de saneamento, mas eu entro porque a falta de saneamento causou uma doença. Eu não entro contra a enchente, mas eu entro porque o não preparo ou a não limpeza de bueiro ou dos mecanismos de escoamento de água não foram adequadamente preparados ou limpos, portanto, houve uma enchente. Então eu tenho que estabelecer uma conduta específica e essa conduta tem que gerar um dano específico. E aí esse dano tem que ser especial. E um dano anormal que ultrapassa os problemas da vida comum na sociedade. Não pode entrar com ação com assalto na rua, mas quando assaltado dentro de uma delegacia gera um dano indenizável. Então, é a questão, por exemplo, da morte no presídio. Eu não posso, se eu for morto na rua num assalto, eu não posso entrar com uma ação, mas se eu for morto dentro do presídio, eu posso entrar com ação, porque ali eu estava numa situação de tutela do Estado, é diferente. Então é uma conduta normal. Não se espera que isso aconteça, ou não deveria acontecer dentro de uma penitenciária. Na rua, a violência urbana é um fato comum. Depende da situação. Se, por exemplo, for uma situação de acidente, por exemplo, metrô descarrila, comete um acidente, é uma situação normal, e sim. Agora, se for o ônibus dar uma batida de trânsito, acontece batida de trânsito. Aí é mais complicado, né? Porque aí tem a questão do controle, da violência. E aí eu acho que não, nesse caso acho que não, porque não é uma situação anormal. No Rio, pelo menos, tem. Até porque não é um dano anormal, né? Então, ele tem que ser causado por agente público. Isso significa todas as pessoas dentro da administração pública sendo secundários saber como entraram, se com ou sem concurso, que funções exercem, se é cargo ou emprego público, ou se tem estabilidade, se é permanente ou não, por conta da teoria do órgão. Então, a gente tem que saber também quem causou o dano. Tem que ser causado por um agente público. Então, tem que ser um dano certo, específico, anormal, causado por um agente público, agindo nessa qualidade. Essa é uma definição do que seria, do que geraria a responsabilidade extracontratual do Estado. Então, não importa se entrou com ou sem concurso, se entrou antes da Constituição ou depois, não importa se tem cargo, se é seletista, se é estatutário, não importa se é estabilidade, não importa. Isso tudo não importa. Aqui a questão se for agente público no exercício da sua atividade, vai gerar responsabilidade do Estado. E a Constituição Federal, primeiro lançar a mão nessa expressão, pois as anteriores limitavam aos funcionários públicos. A gente vai agora que for fazer o histórico, a gente vai ver um pouco melhor isso e eu vou explicar melhor para a gente retomar a diferença entre funcionários e agentes públicos. Então, nesta qualidade, o agente deve causar o dano lançando mão de uma das prerrogativas de seu cargo ou emprego, podendo ser ou não durante o expediente. Exemplo, policial que, saindo com a sua família na folga, tenta evitar um assalto mostrando sua insígnia. O agente como particular não vincula o erário. Então, se o agente, por exemplo, policial, comete um dano, dá um tiro e acerta um carro, não uma pessoa, causa um dano num carro de um terceiro qualquer na rua. O Estado é responsável por esse dano e tem que pagar, ainda que esteja em legítima defesa, ainda que não haja uma conduta ilícita, o Estado é responsável por esse dano e tem que indenizar pelo dano causado pelo agente dele, que no exercício de sua função, ainda que tivesse de folga, mas estava exercendo sua função de policial, causasse esse dano. Mas se esse policial briga no bar e causa dano do bar, ele está como particular, não está como agente do Estado. Ele está com uma questão cotidiana qualquer. E aí, ainda que ele seja um agente público, ainda que ele esteja portando sua insígnia, ainda que ele eventualmente tivesse uniformizado, essa questão dele aí não é uma questão particular, não é uma questão que envolvia uma atuação em nome do Estado. Portanto, nesse caso, não faz jus à indenização. Sim, ainda que esteja de folga. Então ele tem que estar no exercício da função dele, ainda que não esteja necessariamente no trabalho. Mas tem que ser feita a função. Isso eu quis dizer, o policial que está dirigindo seu carro para casa, isso envolve um acidente,
não tem nada a ver com a função de policial dele. Agora, um policial que numa perseguição se envolve no acidente, aí tem a ver com a função dele. Mesmo que ele tivesse o dia de folga dele, ele resolveu. Se ele estivesse perseguindo alguém porque viu um crime acontecendo, se mesmo tivesse um dia de folga, sim. Então aqui é a evolução histórica. A gente vai dar uma histórica porque é interessante, a gente consegue falar também sobre os tipos de responsabilidade. A primeira parte é uma parte absolutista, a ideia da responsabilidade do rei. E aqui é o The King Can Do No Wrong. O que significa isso? Bom, era absolutista, o rei põe todas as regras, dava todas as ordens. Então, se o rei era o dono de todo o poder, ele não podia ser responsabilizado por algum ato. Não fazia sentido o rei ser absoluto e ser responsabilizado por algum ato. Então, o rei nunca errava. Essa era a ideia. Então, ele nunca podia ser responsabilizado. Então, o Estado nunca era responsabilizado. Depois, com a Revolução Francesa e o fim do absolutismo, principalmente na Europa Central, e a independência dos Estados Unidos e tal, começa a surgir uma ideia de, aí sim, de aplicar uma responsabilidade subjetiva. E essa responsabilidade subjetiva era com culpa, intermediária mista ou civilista, né? Que são outros nomes para isso. Nessa segunda fase, tinha que ser provado que o Estado agiu com culpa. E para agir com culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Então tinha que haver prova nos autos de que houve uma dessas três coisas ou houve dolo. Se houve dolo também é suficiente para gerar responsabilidade. No Brasil, a responsabilidade pela omissão é assim. Eu falei para vocês que a diferença entre ação e omissão, a responsabilidade por omissão é uma responsabilidade subjetiva. Eu tenho que provar que a omissão foi por negligência, por exemplo. Não é uma prova tão difícil, né? Já que a pessoa está se omitindo e não podia se omitir, ela naturalmente é negligente. Então, tá mais tranquilo. Depois a terceira fase da responsabilidade objetiva. E aqui tem duas variantes. O risco integral e o risco administrativo. Risco integral não importa o que aconteça, a culpa é sua. E o risco administrativo permite as excludentes, os excludentes a gente vai ver um pouco mais de cuidado, excludentes de caso fortuito e força maior, excludente de fato exclusivo de terceiro, excludente de fato do príncipe, e tem mais uma que a gente vai ver daqui a pouco, eu esqueci agora. No Brasil, a gente vai ver que então essas responsabilidades do Estado sempre vem prevista na Constituição. Ela caminha pelas Constituições e a gente vai ver um pouquinho delas. Então, na Constituição de 24, a primeira Constituição, não tinha nenhuma previsão. Eram apenas leis esparsas sobre a responsabilidade solidária. O Brasil nunca teve período de responsabilidade. Então, o que acontece? O Brasil, antes de 1824, era regido pelas ordenações filipinas, se não me engano. Acho que era Afonsinas, Manalinas e Filipinas. Então, era regido pelas ordenações. As ordenações tinham lá as suas regras, mas em Portugal era um Estado absolutista, então não tinha responsabilidade. Mas naquele momento não era Brasil. Então o Brasil, desde a primeira Constituição, já trouxe regras de responsabilidade. Pelo menos uma responsabilidade solidária entre o Estado e o agente. Então nunca houve no Brasil período de responsabilidade. No Brasil como Brasil, depois da independência, em que era de fato Brasil, um período de responsabilidade. No Código de 16, começa aí a responsabilidade solidária do Estado, e a dúvida estava em se a responsabilidade era objetiva em razão da redação dúbia. Na verdade, eu não coloquei o artigo porque a Código 16 não fazia mais sentido ficar discutindo a interpretação do artigo. Mas, em razão da redação dele, havia dúvida se a responsabilidade era objetiva ou não. Nas Constituições de 37 e 34, que é a Constituição que teve a Constituinte, na 37, que é a polaca, havia a responsabilidade subjetiva dos funcionários públicos e solidária com o Estado. Então, se era subjetiva, eu tinha que provar dolo ou culpa, e ela era solidária. Isso significava o seguinte: eu tinha que colocar no polo passivo de uma ação de responsabilidade contra o Estado os agentes públicos, os funcionários públicos. E aqui cabe a gente já começar a fazer a distinção. Vocês lembram a diferença entre um servidor público e um empregado público e um funcionário público? O servidor público é gênero, né? Ele encaixa tudo. Desse gênero tem duas possibilidades, duas espécies: o funcionário público e o empregado público. O empregado público é seletista, em geral ele é seletista, mas ele também é contratado por concurso. O funcionário público é estatutário e contratado por concurso, mas tem regime estatutário, regime próprio de previdência social, é outro regime. Mas existe essa distinção entre as duas coisas. Por algum tempo a Constituição só falava em funcionários públicos.
Também porque a ideia de empregado público seletista é uma ideia muito menor, então também não havia tanta necessidade de abarcar desse jeito. Essa é uma ideia que vai surgindo, salvo engano, acho que tinha um decreto-lei que regulamentava esse tipo de coisa. Mas é mais para frente que começa a variar o tipo de empregado. Tinha o comissionado, que não era concursado, mas o comissionado era uma responsabilidade também de quem contratou. Então, tinha essa questão, a responsabilidade era subjetiva dos funcionários e era solidária com o Estado. Então, o Estado tinha que ser parte nação, porque podia ser, na verdade, como é solidária, podia ser contra um e contra o outro, mas o Estado tinha responsabilidade solidária e não havia uma questão de regresso, que a gente vai ver depois a questão do direito de regresso. Na Constituição de 46, que é depois do final da ditadura Vargas, ela não é mais solidária, havendo apenas a fazenda pública no polo passivo, a responsabilidade objetiva como ação de regresso. Então aqui, na Constituição de 46, que surge a ideia de responsabilidade objetiva com ação de regresso. Então você entra com ação contra a fazenda, ou contra o Estado, e o Estado, em regresso, cobra do seu servidor, se for o caso, do seu funcionário público, se for o caso. Nas constituições do golpe, né, da ditadura de 67 e 69, o artigo 105 dizia que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus funcionários nessa qualidade causarem a terceiros, e aqui são excluídas a sociedade de economia mista, as empresas públicas, desse conceito. E agora, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva quanto aos usuários e subjetiva quanto a terceiros. Entretanto, o próprio STF já reconheceu ser objetiva perante terceiros também. O que acontece aqui, então? Por exemplo, nesse caso, aqui a gente já estava, o artigo está aqui, né? Olha, basicamente autoexplicativo, mas no primeiro item aqui, a responsabilidade dos concessionários de serviço público. Uma empresa de ônibus que causa um acidente. A empresa de ônibus é uma concessão pública, causa um acidente. Ela é responsável, objetivamente, pelos danos causados contra os passageiros. Contra terceiros, por exemplo, ela bate num outro carro, ela seria subjetivamente responsável. Por quê? Subjetivamente porque aqui não existiria uma relação de serviço público. A pessoa está um ônibus na rua, transitando, que bateu em outra pessoa e não havia uma relação de serviço público. Então haveria essa distinção. Contra os passageiros, que é quem é o destinatário do serviço público, ela é responsável objetiva. Quanto ao terceiro, é subjetiva. Mas o próprio STF já reconheceu, em alguns casos, que ela é objetiva também perante terceiros. Então, se for uma pergunta objetiva, né, uma pergunta clara, você não vai ter que falar objetiva quanto aos destinatários do serviço e ou subjetiva quanto a terceiros. Mas, se tiver espaço para perguntar na jurisprudência, dá para falar sobre isso. Eu não acho que vai cair desse jeito, mas talvez eventualmente com ressalva, né? Ressalvado casos do julgamento do STF. O órgão não tem, em regra, capacidade processual e são desprovidos de personalidade jurídica. Quando causa dano, quem responde é a esfera de governo que se encontra. Órgão, então, quando algum órgão comete algum ato, você entra com ação contra a pessoa jurídica que ele pertence. Quando uma outra vez que eu estava dando essa aula, rolou uma dúvida, porque eu disse que a defensoria é órgão e não tem capacidade de estar no polo passivo, você entra com ação contra a fazenda. Se por exemplo, um defensor público causa um dano, comete um ato, por exemplo, perde um prazo peremptório, e aí a pessoa tem um dano processual que não era para ter. Isso em tese, ensejaria uma ação, uma possibilidade de indenização do Estado por conta da perda de uma chance, por exemplo. Nesse caso, essa ação seria contra o Estado de São Paulo. Não seria contra a Defensoria Pública e não seria contra o defensor. O Estado de São Paulo teria direito de regresso. E no Estado de São Paulo, quem faz essa defesa é a Procuradoria-Geral do Estado. Não é a Defensoria. Então, se eu for entrar com uma ação contra a Defensoria, é uma ação contra o Estado de São Paulo. Porque a Defensoria a Defensoria está vinculada ao governo, ao Poder Executivo. Essa também foi uma outra dúvida que alguém teve. É vinculado ao Poder Executivo porque não é vinculado a nenhum outro poder. Não é do Poder Judiciário, não é do Poder Legislativo, até porque o Poder Judiciário é só o Judiciário,
não é do Poder Legislativo. E o Franklin Roger até fala sobre uma questão de ser extra-poder e tal, mas eu acho bastante pretensioso, no sentido de que o Ministério Público é parte do Poder Executivo, a estrutura só tem 3 poderes, ter uma estrutura de Estado como extra-poder é bastante complicado de você analisar do ponto de vista de Estado democrático de direito, que tem que prestar contas e que está submetido a regras. Então, assim, o defensor tem autonomia funcional, tem independência funcional, a defensoria tem autonomia, mas não quer dizer que não tem regra nenhuma. Ele está submetido a um monte de regras, submetido à lei, está submetido ao império da lei, então não dá para dizer que é fora do poder e que não está submetido a nenhuma outra organização. Tem vários aspectos, tanto na própria lei da defensoria, que são submetidos ao governo do Estado. Quem escolhe o DPG é o governador do Estado. Quem escolhia na Lei 988, quem escolheu o ouvidor, que depois foi alterado na Lei 932, era o governador do Estado. Então me parece um equívoco entender que a defensoria é extra-poder. Ela está, para mim, na minha opinião, submetida ao Poder Executivo e, por conta disso, ela é defendida também pela Procuradoria-Geral do Estado aqui. Acho que no Paraná não é. Acho que isso varia, inclusive, das leis estaduais. Porque na dúvida a pessoa me mandou uma pergunta da Defensoria do Paraná que que a resposta certa dizia que a Defensoria fazia a sua própria defesa. Então acho que varia de defesa da Defensoria para a Defensoria, eu não sabia disso, eu vi isso naquela hora. Varia de Defensoria para Defensoria, de Estado para Estado, na verdade, mas no Estado de São Paulo quem faz a defesa da Defensoria é a Procuradoria do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado. Eu falo isso porque eu já vi isso acontecendo, porque quando eu atuava como assistente na Fazenda, já peguei processo contra a Defensoria, que na verdade era contra o Estado de São Paulo, e quem fazia a defesa era o Procurador do Estado. Excepcionalmente, os órgãos da Defensoria e do MP têm capacidade processual pelos interesses que representam a sociedade e hipossuficientes. Então a Defensoria tem capacidade processual no sentido de ser parte quando está relativa à sua função, mas também ser autora quando está relativa à sua função. Né? A Defensoria pode entrar com ação em nome próprio. Quando eu entro com o impetro habeas corpus, eu não impetro um habeas corpus em meu nome, eu impetro um habeas corpus em nome da Defensoria, porque eu sou um órgão de execução da Defensoria. Então eu impetro em nome da Defensoria. Ficou claro? Não, eu fiquei uma dúvida. Diga. Se a pessoa, isso de modo geral, saber quem é o agente que praticou o dano, ele pode diretamente contra essa pessoa ou é obrigatório que seja contra o Estado? Polêmica! Nossa. Então, seguinte. Qual seria a vantagem estratégica de ir direto contra a pessoa? Bom, você quando vai escolher, você pode escolher, então. Vamos supor que as possibilidades existam. Você tem as possibilidades de ajuizar ação contra o servidor diretamente ou contra o Estado. Qual seria a vantagem de você ajuizar uma ação diretamente com o servidor? Eu acho que pelos precatórios, seria mais rápido, se fosse um dano assim. Verdade. Se soubesse que a pessoa tem condição de pagar. Sim, você foge do precatório. Mas eu acho que pelo Estado tem uma garantia maior. É isso, eu Por também mais acho. maior. Então, tem o outro lado é a questão de prova. Contra o servidor é uma questão de responsabilidade subjetiva. Você vai ter que provar dolo ou culpa. Você vai ter que provar dolo ou culpa. Contra o Estado, não precisa provar. É responsabilidade objetiva. Então você vai só provar que houve dano e que não ocorreu a existência de nenhuma excludente. Tem nexo de causalidade e tem excludente. Então, do ponto de vista de você, na ação de conhecimento, na fase de conhecimento, é mais fácil e mais simples a ação contra o Estado nesse aspecto, porque a quantidade de prova e o elemento de prova que você tem que produzir no processo é menor. De outro lado, você está certo. Do ponto de vista de execução, é mais difícil executar um precatório, você tem mais tempo para receber. Agora, tem outro aspecto. Isso não é dar um Pelé na lista de precatório? Desvirtuar a lista de precatório? Então, de algum modo, e aí o que acontece? Você entra, então, depois de um tempo isso foi aprimorado, se entra com... Porque existia um debate, o debate é o seguinte, o artigo 70 do Código de Processo Civil antigo, nossa, como eu tô velho, dizia na denunciação da lide que você tinha que denunciar a lide quando você tinha direito de regresso, e você tinha que denunciar a lide na ocasião da contestação. Se você não denunciasse a lide naquele momento, você perdia a possibilidade de denunciar a lide, certo? Pelo menos era assim no Código anterior, eu acho que é assim no Código novo. Mas esse debate era dado no âmbito do Código anterior. O que acontecia? O Estado queria denunciar a lide. Porque o Estado falava, olha, se eu não denunciar a lide agora, eu vou perder meu direito de regresso contra o servidor.
E aí cagava todo o processo. Porque o processo ficava muito mais difícil, tinha outro cara, tem que fazer outra contestação, aí tem réplica. Não. Quando denuncia a lide, caga todo o processo. O entendimento, existiam dois entendimentos aí no caso. Os processualistas civis diziam, em geral, que era o caso sim de denunciar a lide, porque era uma denunciação da lide, o código estava lá e você não podia simplesmente torcer a lei porque era mais fácil processar quando era isso. Os administrativistas, em geral, também tinham essa posição. Porque quando, em geral, o administrativista que escreve é procurador de Estado, porque lida muito mais com o direito administrativo, e tem uma posição mais fazendária. Então, isso era uma posição muito defendida. Os constitucionalistas, e entre eles um que eu lembro de cabeça, o Alexandre de Moraes, defendia o contrário. Defendia o seguinte: neste caso, na responsabilidade do Estado, a denunciação da lide a ação pode ser feita depois, independentemente da denunciação da lide na ação de regresso. A ação de regresso pode ser uma ação independente. Por quê? Porque o objetivo aqui é favorecer a prestação jurisdicional. Mas qual prestação jurisdicional? Prestação jurisdicional para o Estado ou para o cidadão? E, por exemplo, esqueci agora o nome do processualista civil Dinamarco, discutiu o seguinte: o processo para resolver a lide. Eu vou resolver a lide se eu resolver toda a lide. Então não adianta eu ter dois processos. Por que eu vou ter dois processos para resolver a mesma lide? Por que não faz? Então, para o Dinamarca, por exemplo, do ponto de vista social, cuja finalidade, o escopo do processo é a pacificação social, não faz sentido ter dois processos, porque você não pacifica nada. Você tem dois processos que são dois processos para alcançar o mesmo objetivo, que você podia alcançar com um processo só. Então, para ele não fazer sentido, tinha que denunciar a lide no processo mesmo. Ele era processualista. A gente de Moraes falava não. Ele tem que pacificar a lide, mas ele tem que pacificar a lide para o cidadão. E para o cidadão aqui é muito mais fácil a ação do Estado surgir, o Estado de ser diretamente contra o Estado e não ter regresso. Salvo engano, até precisava dar uma conferida, conferir no intervalo, no Código de Processo Civil novo, já está resolvida a questão. E eles falam que quando é contra o Estado, contra o servidor, pode fazer uma ação independente. Porque foi incorporada, essa era a posição que vigia, inclusive era a posição favorável que podia haver ação de regresso depois, porque a ação era mais fácil de fazer e tinha que proteger mais o interesse do cidadão. De algum modo era uma interpretação que aumentava a proteção ao cidadão naquele processo específico. Certo? Então, a teoria adotada pelo Código Civil, no Código Civil de 2002. Ficou junto. E essa aqui é mais, Está caracterizada a responsabilidade objetiva na variante de risco administrativo. A vítima deve provar o nexo de causalidade e o Estado pode alegar, caso for turto, força maior ou culpa exclusiva da vítima. E assegura-se a ação de regresso contra a agente nas hipóteses de culpa ou dolo, e aqui subjetiva. Então, vamos lá. Teoria do risco administrado. Então, existem algumas teorias de risco, a gente vai ver pelo menos 3 delas aqui. E as 3 delas são aplicadas na prática, em casos específicos, e a gente vai estudar um pouco com mais detalhe para entender isso aqui. Então, a teoria do risco administrativo é a ideia do risco da atividade. Em tese, como pessoa jurídica tem que lidar com o risco da sua atividade. A atividade do Estado é a atividade de administrar os bens públicos, administrar a coisa pública. E isso gera um risco na sua atuação. Então, aplicada quando o dano decorrer de uma ação, um fazer do Estado ou de seus agentes. Nessa regra, a vítima deverá provar apenas o dano sofrido e o nexo causal. A culpa do Estado é presumida em presunção relativa e iuris tantum. Significa o seguinte: nesse caso, existe uma presunção de que o Estado é culpado se houver prova de dano e nexo de causalidade. Então, você tem que provar que ocorreu um dano, tem que provar que esse dano decorreu de uma conduta praticada por um agente do Estado no exercício de suas funções. O Estado pode excluir a responsabilidade, porque aqui, por ser uma presunção relativa, permite prova em contrário. Então ele pode excluir a responsabilidade quando o Estado provar que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima. Então, se a culpa, por exemplo, o Estado, a pessoa foi atropelada por uma viatura policial em perseguição. E aí a viatura policial não estava acima da velocidade, apesar de estar em perseguição, estava acima da velocidade do local. E a pessoa, na verdade, atravessou quando o semáforo estava vermelho no pedestre. Então, culpa de quem no acidente?
da pessoa que atravessou na hora que não podia, no local que não podia, no plano que não podia. Então o Estado pode falar, não, olha, a pessoa foi atropelada por uma viatura não perseguindo, mas na verdade o culpado do atropelamento foi o pedestre. Ela estava atravessando na hora errada, que não era a vez dele, e o cara não estava andando acima do limite. Então, nesse caso, a responsabilidade a culpa é exclusiva da vítima. Se houver culpa concorrente entre Estado e vítima, nem a doutrina nem a jurisprudência admitem a compensação de culpas, o que acontece na responsabilidade civil, entre pessoas físicas, né, ou pessoas que não são Estado. Se houver culpa concorrente, compensam as culpas. No Estado, não. Então, nesse caso aqui é o seguinte, se a viatura tivesse também em alta velocidade, eu falar, não, também a culpa era a viatura, porque também estava em alta velocidade. Então, aqui as culpas são concorrentes e haveria a responsabilidade do Estado. A culpa vai para os dois. Não, a culpa vai só para o Estado. Só contra o Estado. Não tem compensação de culpa. O Estado não pode responder solidariamente? Como assim, solidariamente? Solidariamente a quem? Então, aqui, quando o Estado provar... Professor, Diga. tem a possibilidade de responder solidariamente. No caso, por exemplo, Não, sim, mas solidariamente a quem? quando eles delegam por exemplo, essas agências de cuidado de idoso, né? Eu movimentei uma ação dessa e o Estado responde solidariamente junto quando eles delegam essa atividade. Sim, mas aí você está responsável, o Estado está respondendo solidariamente com um delegatário no serviço público. Isso. É diferente de o Estado estar respondendo solidariamente com a vítima, por culpa concorrente. Entendeu? Essa é a minha dúvida, mas quando ela perguntou solidária, eu falei, mas solidária com quem? Vai ser com a vítima? Porque a gente está falando de culpa concorrente. Nesse caso, é verdade. É um delegatário no serviço público, o Estado delegou o serviço público para alguém, e aí ele é responsável solidário. Porque é alguém que está exercendo o serviço público. Então, de algum modo, é um agente do Estado, exercendo a função, e aí ele é responsável solidário. Existe até um debate se nesse tipo de situação a responsabilidade é subsidiária ou solidária. Tem um debate nesse sentido, e aí em geral depende da posição de quem está escrevendo. Se aquela pessoa é mais fazendária, ela vai dizer que é subsidiária. Primeiro precisa executar um para depois executar o outro. Se a pessoa que está do outro lado, normalmente atua contra o Estado, tem uma percepção não fazendária do fenômeno jurídico, ela vai dizer o contrário, vai dizer que é solidária e que eu posso processar os dois ao mesmo tempo. São Paulo vai muito pelo subsidiário. Então, tem esse debate também se é subsidiária ou se é solidária. Nesse caso que você disse, da questão de ser um delegatário no serviço público. Bom, o outra causa excludente de responsabilidade é o caso fortuito ou força maior, que é o que a gente estava falando aquele dia, sobre a diferença entre um e outro. E aqui tem uma ponderação importante. A reserva do possível é a força maior? Por que não? Não, isso o Estado fala, olha, é verdade, eu tô... Rio de Janeiro, é verdade, você teve um dano, mas eu não consigo pagar nem salário para meus funcionários, não tenho grana para nada, então não dá para pagar isso aí. Então, mas se for questões de direitos de primeira geração, né? Não, segunda, desculpa, saúde, muito importante, aí o Estado não pode alegar. Vocês já pararam para pensar, e eu gosto muito dessa posição, tem um administrativista chamado Oswaldo Colino. E ele diz o seguinte, a questão de reserva do possível é uma questão de execução, não é uma questão de direito. Por quê? Pensa bem. Se eu tenho uma dívida, é um contrato de aluguel, por exemplo, o meu contrato, eu moro num apartamento, é um contrato de aluguel. Não é uma dívida, mas é um contrato. E eu não pago o meu aluguel. Eu posso chegar para a pessoa que está numa ação de despejo e falar, então, olha, mas eu não tenho grana. Eu gastei com isso, esse mês gastei com remédio, esse mês não sei o quê. Não... E aí o juiz vai julgar improcedente o despejo, porque eu falei que eu não tinha dinheiro? Vai. Por quê? Porque o fato de eu ser insolvente, ou de eu não ter condição de pagar aquele valor, não exclui o meu dever de pagar aquele valor. Então, no conhecimento, o Estado vai falar, não, você deve, o juiz vai falar, você deve este valor, se você não pagar, a punição para quem não paga é o despejo.
Agora, se fosse uma ação de cobrança, por exemplo, eu bati num carro, a pessoa entra com ação contra mim, e eu posso falar, não, ó, brother, eu não tenho grana para pagar seu carro, então o juiz vai julgar improcedente a ação? Não. Ele vai julgar procedente, na execução você é insolvente, por exemplo, vai tentar penhorar bens, vai tentar não sei o quê, vai lá pegar minha TV de casa, e vai tentar executar os meus bens. A questão da reserva do possível não é exatamente isso. É o Estado falando, olha, até reconheço que tem direito à saúde, mas eu não tenho condição de pagar esse valor. Por que eu vou dizer, então, julgar improcedente a pretensão e dizer que aquela pretensão é inválida? Tem que provar que não tem. Não, é questão de provar. A questão é, o fato do Estado não ter condição de pagar não exclui o direito da pessoa. Esse debate, o Tem que... que provar que realmente não tem condições, né? O que eu estou querendo dizer é o momento do debate. O Estado, não faz sentido a pretensão do Estado de querer que seja julgado improcedente uma ação em que está havendo pedido de fornecimento de medicamentos, por exemplo, porque o Estado não tem condição de pagar. O fato de você não ter condição de pagar não exclui o direito de outro de receber. Essa é uma matéria de defesa em execução, não de defesa em ação de conhecimento. Entende? Essa posição desse administrativista, Oswaldo Colino. E eu acho muito interessante. Eu acho que o perspectiva faz todo sentido. Essa matéria, como eu vou me defender? Como é que eu vou me defender falando que não tenho grana a pagar? Mas eles sempre usam. Sim, eles sempre usam. E tem bastante juiz. E tem bastante. E o judiciário, de algum modo, às vezes compra e julga improcedente. Tem muita gente que fala sobre a questão de medicamento. E eu só falo, olha, essa é uma questão de execução. Na hora de executar, eu vou ter que provar, olha, é verdade, devo, não nego, mas não pago. Vou pagar esse negócio quando eu puder, porque agora eu não posso. Tá aqui, ó, meu orçamento, não tem grana. Então tinha essa questão, e aí eu acho que esse é um debate que consegue ganhar muito refinamento, por exemplo, porque você consegue debater orçamento. E dá para debater orçamento de um jeito muito interessante, assim, do tipo, olha, porque tem a previsão e tem a execução, e você consegue pesquisar isso. Falar, tá bom, você teve lá lei orçamentária que era para gastar X, Y, Z naquilo, mas você gastou só metade de X. Cadê essa outra metade de X? Cadê? Por que você não gastou? Então você tem dinheiro, você não gastou metade de X. Então, esse debate ganha refinamento muito grande se você for para outro lado. Se você ficar nesse negócio de, mínimo existencial, porque é direito de segunda geração, ou reserva do possível, e aí fica o cobertor curto, isso não evolui. Se eu falar, isso aqui não é matéria de conhecimento, isso é matéria de execução, eu julgo procedente que a pessoa tem direito, e vai discutir isso na execução, você ganha uma possibilidade de discutir isso em outros termos, que não existe em princípio. Eu acho que essa teoria faz muito sentido. Seria muito legal, inclusive, quando for falar sobre difusos, eventualmente num outro momento, trazer esta posição à tona, numa eventual prova oral ou mesmo prova escrita. Essa possibilidade de falar, olha, na verdade, reserva do possível seria matéria de execução, não matéria de conhecimento, explicar isso. E porque eu acho que esse é um debate interessante de ser levantado e, na minha opinião, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu gostei muito, quando eu li esse livro, eu gostei muito disso, porque pra mim fez muito sentido. Eu falei, caralho, fez todo sentido. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Sabe quando dá aquele negócio de, porra, velho, podia ter sido eu. Chama Oswaldo Colino, o livro eu não lembro o nome do livro, mas daqui a pouco eu dou um Google e vejo. A terceira circunstância é o fato de terceiro. Quando a terceira pessoa causa um evento danoso, envolvendo o Estado apenas como instrumento ou elemento material de forma imprevisível e inevitável. Por exemplo, caminhão colide na viatura pública arremessando sobre a vítima. Então vamos pensar o seguinte. Então uma rua perpendicular a uma outra, vem um caminhão, bate na viatura da polícia e ela derruba um motoqueiro. Dá para colocar a culpa no Estado? Não tem nada a ver. Culpa do caminhão. Sim. A viatura só foi o instrumento que empurrou o motoqueiro. Então é esse caso. Então se o Estado provar que é fato de terceiro, não existe responsabilidade do Estado. Isso aqui eu estou falando para esse exemplo mais cotidiano de um caso, mas tem muitas coisas. Você pode, por exemplo, falar, olha, buraco no metrô, no Pinheiros. Caso importante. Lembra da estação Pinheiros que afundou, caiu a estação, morreu gente e tal? O que aconteceu? O Estado não podia falar, olha, a culpa não é minha, a culpa é da construtora. É a construtora que está fazendo esse negócio. Isso é fato de terceiro. Você vai processar o Estado e ela fala, não, a culpa é da construtora. Construtora que não estancou direito, construtora que não fez os alicerces adequados e o buraco caiu por causa disso.
esse argumento é possível. A questão é que você vai ter que discutir, olha, não tinha dever de fiscalizar, você não é o contratante, você não tinha uma responsabilidade solidária. Ok, mas seria um caso em que a defesa de fatos de terceiro é relevante. Por exemplo, morte em presídio. Pô, mas quem matou foi o cara, eu não tenho culpa. Como é que eu vou controlar o cara? Vai ficar todo mundo algemado na cadeia? É outro detento que matou um outro detento. É o seu José que matou o seu João. Como é que eu vou controlar o seu José dentro da cadeia? Se uma briga, um estrangulou, esganou o outro, matou o outro lá no chão. Então tem essa possibilidade, essa possibilidade é uma possibilidade efetiva. Não cola muito esse argumento, né? Então, não cola, mas de algum modo você pode, eu acho que de algum modo você... É que você não deve pensar nesses argumentos como absoluto. Tem casos em que isso pode colar. É difícil pensar num caso em que isso colhe na penitenciária, mas às vezes sim. Às vezes acontece. Então, às vezes, dependendo da situação do caso concreto, e a realidade supera a imaginação e muitas vezes, acontecem coisas... Meu avô sempre fala isso, a realidade supera a imaginação. Tem coisas que se você for imaginar você não consegue, mas acontece. Por exemplo, se a polícia mata 10 caras, o governador vem e fala, mandou 10 pro cemitério. Eu não poderia imaginar que isso fosse acontecer um dia. E o outro elemento é o fato do príncipe, que a gente falou na outra aula também, sobre a ideia de que é um fato externo, um ato lateral decretado pelo Estado, sob todas as formas compulsória e coercitiva, na defesa de interesses relevantes e públicos ou sociais. E aqui é um ato do Estado que afeta a vida das pessoas, mas é um ato geral, afeta todo mundo como um todo. E aí, então, se isso causasse um dano, eu não geraria aqui uma responsabilidade. O exemplo? Não, uma alteração, uma lei nova, por exemplo. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu acho que dá para pensar o seguinte, a inspeção veicular. A inspeção veicular era obrigatória, algumas pessoas fizeram, tiveram que fazer melhorias no carro. Eu lembro que quando a primeira que eu fiz, eu tive que trocar um monte de coisa no meu carro porque não passou. Tinha que fazer. De repente você teve lá que fazer um investimento, teve algum dano por causa daquilo, teve algum problema, ou então foi multado porque não tinha a inspeção veicular. De repente a inspeção veicular deixou de existir. Você teria tido algum dano por conta da existência dela. Por exemplo, o cara que alugava o espaço para fazer a inspeção veicular. Deixou de existir a inspeção veicular, o cara teve um dano porque alugava espaço, não alugava mais. Seria um caso de fato do príncipe. Você vai falar, olha, não posso deixar de extinguir o negócio porque você vai ter um dano. Seria uma excludente aqui do fato do príncipe, porque o Estado atuando o Estado atua de forma direta, de forma genérica. Ele acabou com a inspeção veicular porque ele decidiu acabar. Mas se o cara que alugava o espaço onde era feita a inspeção veicular teve algum dano porque o contrato foi encerrado, que aqui seria inclusive, daria para discutir que a responsabilidade contratual, aqui seria no aspecto contratual. Mas a ideia é essa, de que é um fato do Estado que afeta as pessoas diretamente, mas esse fato é genérico, não é para aquele caso específico. E aqui a culpa anônima, ou a falta de serviço, ou falta de serviço, que é a questão da responsabilidade omissiva, por ato omissivo. É aplicado quando o dano decorrer de uma omissão qualificada pelo descumprimento de um dever de agir. Ela é comissiva por omissão. Não a culpa do agente público, mas se trata de uma culpa anônima decorrente da falta do serviço, seja porque ela não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente. E aqui a omissão qualificada em 3 hipóteses. Quando o Estado deixa de cumprir seu dever geral de cautela, interesse público ao interesse público é a culpa anônima. Quando um serviço público regulado por lei não foi prestado, é a falta de serviço. Ou quando o serviço público foi prestado de uma forma ineficiente. Essa somente após a implementação do modelo gerencialista, que é o modelo pós-burocrático de administração pública, que é a falta de serviço. Então aqui, na omissão, você tem que provar que a omissão, de algum modo, houve negligência, imperícia ou imprudência. Porque você tem que discutir culpa. Você está discutindo a negligência, que é a falta quando o Estado deixa de cumprir, ou quando ele não cumpre, né? De algum modo, tudo tem a ver com a negligência.
e tem a ver com a imperícia também, em alguns aspectos, quando ele é cumprido de forma inadequada. Então, por exemplo, o erro médico no hospital público, se é um erro de diagnóstico, é um erro de imperícia. Se é um erro porque falta remédio, é um erro de negligência. Responsabilidade. Aí você não precisa necessariamente provar dolo ou culpa, mas você precisa provar que aqui a culpa você precisa provar a culpa anônima, porque é decorrente da falta de serviço, seja porque não funcionou, seja porque funcionou mal, funcionou tardiamente. Então você tem que provar o fato. O que aconteceu ali? Faltava antibiótico, não tinha disponível antibiótico. Então eu consigo provar que faltava antibiótico. Isso aí eu consigo provar a omissão e já gera responsabilidade. Na verdade o médico deu um antibiótico errado. Aí é uma questão de imprudência, de imperícia. Nesse caso eu tenho que provar que houve esse fato. Provado o fato, e nesse fato significa que não teve serviço, o serviço foi mal prestado, ou o serviço de forma ineficiente, ou faltou não cumpriu o dever geral de cautela, ou não foi prestado, aí eu consigo provar a culpa anônima e consigo provar a responsabilidade extracontratual do Estado. Mas essa responsabilidade por omissão, ela classifica como responsabilidade subjetiva. É subjetivo. E aqui tem uma questão, por exemplo, enchente. Eu posso processar o Estado por causa de enchente? Por quê? Porque seria uma ajuda, uma forma para poder conter aquele enchente, não tem. Cara, isso não é força maior? Não. Por que não? Porque o Estado tem esse dever de zelar, fazer a benfeitoria necessária para A chuva é uma questão de força maior. São duas situações. A chuva é uma questão de força maior. A Porém, enchente, Então. o Estado pode ter. Mas isso pode prever e fazer construções para que isso não ocorra. Não, a sociedade- Diga lá no fundo. Mas o problema fica assim mais prejudicial, por exemplo, até que ponto a responsabilidade do Estado ou até que ponto a responsabilidade do indivíduo X que intencionalmente joga seu lixo num horário adequado e às vezes causa... O Estado também tem dever de coleta de lixo. Porque a questão aqui não é nem essa. A questão aqui é a seguinte. Enchente, por exemplo, é um problema de expectativa. Todo março chove pra caralho em São Paulo. Todo ano é assim. Mas a quantidade de chuva, ela também é variável. Então eu posso ter, por exemplo, olha, eu sei que a média de chuva é X. E o Estado tem que estar preparado para lidar com X mais 10%, por exemplo. Se chover X mais 100%, aí você fala, não tinha o que fazer. Choveu pra caralho, teve não sei o que e tal, não tinha como. Aí dá pra você falar que é força maior. Agora, se chove, é o mesmo X que chove todo ano e alagou, aí você fala, olha, não tem força maior aqui. O fato acontece sempre, já sabe o que acontece, já sabe como funciona. Então acho que depende também de uma questão de expectativa. Qual a expectativa que você está criando para aquilo? Você, na questão da enchente, para mim, me parece isso. Se for uma chuva excessivamente diferente daquilo que é normalmente, dá para dizer e dá para discutir se houve força maior ou não. Mas essa também é uma prova que cabe ao Estado. Fala, ó, nesse dia aqui, choveu, o cara pode ter chovido em 6 meses. E aí não tem drenagem que aguente isso aqui. Isso aí também, quando é público notório que a administração retira, né, ou não utiliza a verba destinada para tal fim. Foi um caso do... Sim, sim. É o caso recente. Sim. Nesse caso aí, eu não tenho dúvida. Eu estou dizendo o seguinte, o que eu acho não dá para dizer que nunca a enchente vai ser força maior, nem que sempre não vai ser. Acho que nesse caso depende dessa circunstância. Eu tenho uma média pluviométrica que eu consigo fazer histórica, que eu sei mais ou menos quanto chove. Em março chove pra caralho. Essa é a média pluviométrica. Se chover muito mais que isso, aí eu posso falar, porra, esse ano foi excessivo. Agora, se chover o que chove todo ano, aí eu falo, tá de sacanagem, né? Você chove da mesma coisa todo ano e você não faz nada, então a culpa é sua. Você é responsável. Você é responsável porque você foi omisso. Responsável por negligência. Isso justificou que eu usei na votação do rapaz que ele perdeu com essa última enchente uma moto que é muito boa e ele perdeu o meio de trabalho dele. Mas o que eu queria dizer é, de novo, essa questão de excludente tem que ser analisada caso a caso. Porque na chuva recente,
Acho que você está certo. Tem responsabilidade e o argumento é ótimo. Mas pode haver, e eu não lembro um caso específico que tenha havido, mas pode haver, sei lá, por exemplo, que não era aqui, né? Mas New Orleans lá, que teve o Katrina, que foi um negócio. Mas por outro lado, tem furacão naquela região, e todo mundo sabe que tem furacão naquela região. E furacão é daquele jeito. Então também fica essa questão de que, a não ser que seja um evento muito anormal, eu acho que tem que ter responsabilidade. Modelo gerencialista. Só para dar um panorama aqui disso aqui. Existe uma ideia, isso foi apropriado no governo do Fernando Henrique, principalmente pelo Bresser Pereira e na construção, inclusive, do Real, tinha uma ideia de reforma do Estado. E a reforma do Estado aqui era superar o modelo de burocracia estatal, modelo burocrático, que era o modelo do século XX, weberiano, da ideia de que era a burocracia que garantia a impessoalidade e era a burocracia que garantia a legalidade, para passar por um modelo gerencialista, que era um modelo gerencial, que é focado na ideia de eficiência e de gestão pública. Essa reforma da reforma administrativa, nessa reforma administrativa, que passa para o modelo gerencialista, que é incluído entre os princípios da administração lá do artigo 37, o princípio da eficiência, o LIMP, que é legalidade, impessoalidade, o da eficiência. É nesse momento que é feito, acho que, salvo engano, é a emenda 19. Essa reforma administrativa é muito importante. Se a gente tivesse num outro momento, a gente tivesse agora, eu ia passar para vocês o texto do Bresser Pereira sobre essa reforma da administração. É muito legal essa ideia, mas ela, de algum modo, foi descaracterizada. Então, passaram algumas coisas da reforma do Estado, da reforma administrativa, não passou tudo. Então, o que aconteceu? O governo Fernando Henrique entrou no governo e falou: a gente tem que fazer uma reforma do Estado. Então, tinha uma teoria, um grupo de estudos, com o Pércio Arida, na questão da economia, com o Bresser Pereira, dessa questão. Tinha um monte de gente muito entendida nesse assunto que queria fazer uma reforma do Estado, e uma das reformas era administrativa. A verdade é que isso passou um pedaço da reforma administrativa, passou a questão do plano real e quase mais nada. Mas, de algum modo, uma parte desse modelo gerencialista, por exemplo, a ideia de estágio probatório, a ideia de possibilidade de gratificação de fomento, a ideia de eficiência da administração pública como um todo, a ideia de possibilitar a dispensa do cara quando ele não atender aos requisitos lá de eficiência mesmo, o estágio probatório ser dispensado, isso tudo surge nessa ideia, nessa mudança de fase gerencialista. Então é por isso que quando o serviço é prestado de forma ineficiente, ele passa a ser chamado de falta de serviço e passa a ser reconsiderado também responsabilidade do Estado e passa a ser gerado dano indenizável. Certo? Risco integral. Então, dentro da lógica do dano pressuposto, a hipótese de dano ou risco de dano excessivamente lesivo à coletividade, haverá risco integral na ocorrência de danos regulados em lei. Então, o risco integral problema seu. Mas não tem nada a ver com isso. É problema seu. Mas não fui eu. Sim, é problema seu. Não tenho o que fazer, é problema seu. Então, dano radioativo nuclear é assim. Terrorismo contra a aviação, e quando o PCC tocou em São Paulo, eles depredando ônibus, foi aplicada essa teoria do risco integral. Danos gerais ao meio ambiente, é o Edson Milaré que fala sobre isso. São danos em que o Estado não toma qualquer atitude, por exemplo, extinção de uma raça ou identificação de uma região. Então, nesses casos, existe o risco integral. Então, não importa se eu, no atendimento minha atuação ambiental, digo: olha, isso aqui é força maior ou caso fortuito, houve um acidente, era impossível. Por exemplo, Fukushima, no Japão, aconteceu um acidente na usina, porque teve um terremoto, o terremoto abriu a usina e o reator ficou exposto. É claramente um fato que não tinha como prever. Um terremoto não tinha como prever, não tinha o que fazer, e aquilo aconteceu. No Brasil, ia ter que indenizar. Mas é um terremoto, não tinha como prever, a culpa não é minha. Você está usando energia nuclear? Não era para usar. Está usando? Então vai ter que lidar com isso. É mais ou menos essa ideia. Você está danificando o meio ambiente, está fazendo uma atividade que corre risco ao meio ambiente, não é para fazer. Está fazendo? Tem lá autorização, licenciamento, em tese deveria ter, então vai lidar com os riscos disso acontecer. É o risco da atividade, mas é um risco, e aqui é uma presunção absoluta.
A presunção absoluta de culpa, né? A presunção absoluta aqui de culpa, e essa presunção absoluta não permite falar no contrário. Então, por isso que ela é um risco integral. E é para atividades muito específicas. E observe que isso aqui é exatamente o contrário da irresponsabilidade. Então, a gente, em 300 anos, com 300 e poucos anos de história, a gente sai de nenhuma responsabilidade para alguns casos a gente tem 100% de responsabilidade sempre. Não importa o que aconteça. Então, é o outro lado da mesma moeda. Questões polêmicas. Indenização, lucros cessantes e danos emergentes incluídos. Então é importante, né? Quando tem indenização por dano de responsabilidade do Estado, é possível incluir lucros cessantes e danos emergentes. Vocês sabem o que é lucros cessantes e danos emergentes? Isso. Lucros cessantes é o que a pessoa deixou de receber, danos emergentes é o que pode vir a acontecer de dano. Que pode emergir. Ação de regresso. Então o STF já decidiu que não pode acionar direto o servidor. O Celso Antônio entende que escolher é a garantia do administrado, que é o que você dizia. O Celso Antônio, você está na companhia do Celso Antônio Madeira de Mello, entende que cabe ao cidadão ou à pessoa que vai entrar com a ação escolher se vai entrar para um lado ou para o outro. Perda de uma chance. É aplicável em face do Celso Antônio Madeira de Mello. Perda de uma chance é aplicável em face do Estado. Então eu posso entrar com ação por uma perda de uma chance em face do Estado. Só em face... Não. Não, aí eles falam só em face do Estado ou pode ser em face, por exemplo, do médico do Estado? Pode. A questão aí é a questão do médico volta no ponto anterior. O Celso Antônio, por exemplo, entende que eu posso entrar direto com ação contra o servidor, que essa é uma escolha. O STF entende que eu não posso. Que eu não posso acionar direto o servidor. Ou eu aciono Estado e servidor, ou eu aciono só Estado. Não pode ser isso. Então, o Celso Antônio diz que sim, pode. Essa é uma garantia do cidadão e deveria poder. O STF diz, não pode. Ou você aciona Estado e servidor, ou você aciona só Estado. Inclusive por conta da questão do pagamento precatório e de fugir da fila de precatório. Aconteceu um caso que eu também fiquei um pouco perdida. Eu trabalho na consultoria jurídica e na secretaria daqui estadual, e aí essa secretaria foi condenada solidariamente junto com outra empresa a fazer um pagamento. Só que aí a empresa foi e pagou tudo e entrou com ação de regresso. E aí estava questionando essa questão aí, se devia pagar ou não a empresa por conta do precatório. Entendi. Eu acho que é uma questão interessante. E acho que a ideia seria, bom, então eu vou pagar o regresso, mas o meu regresso é sem precatório. Você assumiu o risco do tempo. Então, a perda de uma chance é em face do Estado, então pode ter perda de uma chance em face de qualquer cidadão, isso já está consolidado nessa ideia de perda de uma chance, mas a perda de uma chance também é aplicável face ao Estado. O que é perda de uma chance? É quando você deixa de ter uma possibilidade de ter um sucesso. Por exemplo, quando eu perco um prazo de uma apelação, eu não sei se eu vou ganhar, a pessoa vai ganhar a apelação ou não, mas minha obrigação de meio, como profissional, era não perder o prazo. Então eu perdi a chance da pessoa ter de ganhar. Inclusive, a defesa possível a pessoa não tinha chance. Por exemplo, juntar lá um tribunal de jurisprudência que ele é pacífico, ela ia perder de qualquer jeito. Essa é uma defesa possível. Dizer, não tinha chance. Então, a perda de uma chance, essa ideia de que eu tinha uma chance e ela foi perdida. E agora, o que dá para acontecer? Como eu não consigo mais indenizar, não houve um ato ilícito, teria havido um ato ilícito, na verdade, né? Mas porque o resultado, não há dano ainda. Eu não tenho como saber se haveria dano ou não. Porque eu perdi a chance de lidar com aquilo. Isso é muito característico, por exemplo, com o tratamento médico de câncer. Demorou para fazer a quimioterapia, e aí quando começou a fazer, porque o Estado demorou para fornecer o medicamento, a pessoa veio falecer. Mas se tivesse fornecido lá atrás, quando tinha que fornecer a primeira vez, ou quando descobriu, ou em algum outro momento, tinha chance de ter tido um resultado melhor. E não teve, essa chance foi tirada. Eu tinha garantia de que teria resultado melhor? Não. Mas eu tinha chance de ter um resultado melhor? Tinha. Então, esse dano é indenizável. Ele pode ser indenizado ou não, vai depender
Não. Se você conseguir provar que você tinha uma chance, você foi subtraída essa chance de você por um ato do Estado, você tem que demonstrar que você tinha a chance. E aí você perdeu a chance. Tinha um caso que foi até esqueci o nome. Do cara Aí ela falou que teve uma pessoa que ia fazer a prova, o concurso acabou perdendo a chance de fazer e ela entrou com um processo no Estado, porque acho que teve um problema na FIA, não sei, alguma coisa assim. E aí, eu falei que ela tava Perdeu a chance. Sim, exatamente. Esse caso perde uma chance. Perdeu a chance de prestar o concurso. Ela poderia passar? Sim. Poderia não passar? Sim. Mas ela perdeu a chance de tentar. Eu contava assim, mas foi porque ela fez o pagamento na lotérica e foi computado um valor diferente do que era o valor da inscrição. E ela perdeu a inscrição. Ela perdeu. A inscrição sim, mas o fato de não conseguir fazer a prova, por exemplo, não tem como. Não, mas é que ela teve um problema específico lá no caminho que não conseguiu chegar por conta de um não serviço adequado do Estado. Nesse caso, quando está contando é isso. Então, indeniza. Seria possível indenizar. Para indenizar ou não, é decisão judicial. E aí, a cabeça de juiz e bunda de nenê... O prazo para ajuizamento da ação contra a fazenda é de 5 anos. Antes. Relação de custódia, responsabilidade subjetiva. E a custódia é a questão de preso, né? De estar em poder. Prazo para ajuizamento de ação contra a fazenda é de 5 anos. Isso é importante. Isso é muito importante. Eu já vi caindo questão sobre isso. Por quê? O prazo de ação contra a fazenda é de 5 anos. Por quê? Porque o Código Civil fala que o prazo para indenização é de 3. Prescreve em 3. E quando surgiu o Código Civil em 2002, houve um debate se tinha mudado esse prazo. Porque esse prazo está previsto no decreto-lei do decreto-lei do Getúlio Vargas, acho que é de 40. E esse decreto prevê que o prazo para ação indenizatória contra o Estado é de 5 anos. Contando do fato, claro. Só que aí a Fazenda veio falar, não, então, olha, mudou o Código Civil, está revogado tacitamente aquilo, agora o prazo é de 5 anos, é de 3 anos. E aí o STJ tem uma súmula dizendo que não, o prazo é de 5, é o que está previsto lá. Por quê? Porque não teria havido, essa é uma norma especial em relação à previsão do Código Civil, porque está qualificando um prazo de uma pessoa jurídica específica, então seria uma norma especial e não uma norma geral, então não aplica a regra da que é mais nova vale, porque essa é especial. Aquelas questões, aquelas regras de aplicação do BOB, né, de conflito de regras. A norma especial prevalece em relação à norma mais antiga, norma mais nova. Nesse caso, o STJ decidiu que é de 5 anos o prazo. E falando sobre isso. E atos legislativos regulamentares. Atos legislativos inconstitucionais, em regra, não cabe indenização, salvo se demonstrado especial e anormal prejuízo. Leis de efeito concreto causam responsabilização do poder público, visto que leis têm caráter abstrato. E omissão legislativa, pela posição atual do STF, não causa responsabilização. Contudo, já entendeu pela responsabilidade. Então, explicando melhor. Se for uma lei declarada inconstitucional depois, ela pode gerar indenização? Não cabe, salvo se demonstrado um anormal prejuízo. Então, se eu demonstrar que tive um prejuízo excessivo, porque aquela lei valia, eu contei com aquilo, sei lá, às vezes permite fazer um investimento. Eu contei com aquilo, fiz um investimento, tal, não sei o que, depois vira inconstitucional e tudo eu perdi, aí dá para falar, olha, então nesse caso há a possibilidade de... Eu tinha uma expectativa adequada, eu tinha uma boa fé de que a lei era válida, porque a lei tem presunção de constitucionalidade, agi conforme a lei e me ferrei por causa disso. Então, se tiver um anormal prejuízo, pode ser. Lei de efeito concreto, aquela lei específica para uma coisa específica. Essas leis, em tese, são atos administrativos, são atos da administração, mas de caráter legislativo, e criados pelo Poder Legislativo, na produção legislativa. Mas elas geram responsabilização porque as leis que não gerariam são as de caráter abstrato. Então, como é concreto para um caso específico, você consegue estabelecer quando aconteceu o dano é certo, dano é especial, tudo que a gente falou no primeiro slide, no segundo slide, você consegue tornar, então, isso indenizável. E a omissão legislativa, que é a falta de uma lei, e a falta de uma lei não permite o exercício de algum direito, por algum tempo o STF entendeu que geraria responsabilidade civil e hoje não entende mais. Mudou o entendimento. E bom, a gente acabou por aqui, então a gente vai fazer um intervalinho e depois a gente vai voltar e fazer as questões da última prova.